No início da era da informática, programar um microprocessador para executar uma determinada tarefa não era uma das coisas mais fáceis que existiam. O programador estava preso a utilizar-se da linguagem de máquina, que era a programação diretamente em binário ou em hexadecimal. Guardar o que cada código, ou seja, cada número binário ou seu equivalente hexadecimal significava para o microprocessador não era fácil. Logo foi criada a primeira linguagem de programação, a linguagem Assembly. O Assembly é considerado uma das primeiras linguagens de programação e surgiu em meados da década de 50. Os computadores ainda usavam válvulas. Foi considerada uma grande evolução na linguagem de computação, pois se utilizou de grandes obstruções, aumentando a produtividade e segurança. O Assembly substitui uma instrução em linguagem de máquina por um comando legível ao ser humano. Segundo Tannenbaum, no livro Organização Estruturada de Computadores, a linguagem de montagem Assembly é uma linguagem na qual cada declaração produz exatamente cada instrução à máquina. Já Mark Minasi definiu como a ideia de usar um comando em substituição a cada instrução de máquina. O Assembly é uma linguagem muito flexível, pois com ela você pode fazer desde programas simples de DOS até sistemas operacionais sofisticados em CDs ou disquetes. Geralmente ela é usada dentro de outros programas para fazer algo que a linguagem não permite. Por exemplo, você está fazendo um programa em C, que em certo momento você precisa enviar um byte para a porta serial, mas não há nenhum comando em C que faça isso. Então você precisa usar um código em Assembly para isso. O primeiro e mais importante uso do Assembly é no desenvolvimento de algumas partes dos sistemas operacionais, como o Windows, as quais precisam de alto desempenho. O segundo uso está no desenvolvimento de drives de dispositivos, como os drives de mouse, impressoras e etc. O próximo uso está no desenvolvimento também de códigos maliciosos, como os vírus. É muito usado na implementação de rotinas velocíssimas de compressão de dados, de encriptação de dados, em otimização de rotinas gráficas. O Assembly também é muito utilizado para operar eletroeletrônicos, como aparelhos, leitores de DVDs, geladeiras, micro-ondas, roteadores, televisões e videogames. Na linguagem Assembly, cada uma das instruções é relacionada ao mnemônico. Este facilita o entendimento para o programador, mesmo quando mudamos de fabricante, com diferentes opcodes. Os mnemônicos são os mesmos, ou pelo menos muito parecidos. Com a evolução natural, o Assembly se tornou uma linguagem, na verdade, uma pseudo-linguagem. E alguns fabricantes começaram a ver um nicho de mercado, construindo softwares que auxiliam os programadores a realizarem as suas tarefas. Assim foram criados softwares montadores, ou assembler. O programador pode escrever um código todo em pseudo-linguagem e depois pedir para um software trocar os mnemônicos por código de máquina. Por isso, esse tipo de programa é chamado montador. Ele realiza um trabalho bem enxuto. Alguns montadores mais modernos fazem algumas verificações e otimizações do código, mas em sua forma mais primitiva, isso não ocorre. O processo de montagem recebe como entrada um arquivo de texto com o código-fonte do programa em Assembly e gera um arquivo binário contendo o código da máquina e outras informações relevantes para a execução do código gerado. Como exemplo de assemblies open source, temos o Flat Assembler, disponibilizado em flatassembler.net. Temos também o MP-ASM, desenvolvido pela ME Labs, disponibilizado em melabs.com. E como exemplos de assemblies proprietários, temos o MASM, da Microsoft,
disponibilizado em Microsoft.com. Vejamos de forma mais detalhada como funciona um código Assembly, analisando algumas linhas. Na linha 1, temos uma diretiva para o montador definindo qual é a CPU usada. No caso, definimos para 8051. Na linha 3, existe uma marcação chamada label, usada para organizar e realizar saltos durante o programa. Nas linhas 4 a 7, estamos configurando os bancos de registradores e limpando alguns registradores. Nestes casos, os registradores dos ports de input e output P0, P1 e P2. Nas linhas 14 e 15, é realizada uma operação aritmética de soma. Os valores dos ports são somados e armazenados temporariamente no acumulador. Na linha 16, mostra o resultado da conta no port de input e output P2. Na linha 17, um salto incondicional é realizado para o início do programa. Dessa forma, o código roda novamente. Na linha 18, indica o fim do programa. Agora, vejamos o seu respectivo código de máquina depois de montado.